Então, estamos na série, graças a Marineide, de resiliência. Essa é a série dela. A Michelle já teve a dela, Gabriel teve a dele. Já falei, avisando, tem a sua. Venha e sugira um tema para uma série. Se for assim, um tema tranquilo, eu faço. Se for complicado, eu passo para o pastor Eliezer. Aí ele cuida dos mais complicados. E hoje nós já conversamos sobre Jó, já conversamos sobre José, mas teve uma mulher que foi muito resiliente, que é Esther. Hoje nós vamos falar sobre a Esther, né? Uma mulher muito especial que fez algo muito, muito importante para o povo de Deus. Mas antes da gente começar, eu quero convidar o pastor Eliezer para fazer uma oração para nós. Assim como nós estamos. Querido Deus, muito obrigado por estarmos na Tua casa, por termos esse refúgio todas as semanas. Esteja conosco, continuando manifestando a Sua presença aqui, nos abençoando, nos ensinando tudo o que vem do céu. E que esse tema de hoje venha a nos ajudar a crescer nesse relacionamento contigo e entender o que o Senhor quer nos falar. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Então, vamos entrar aqui direto no nosso assunto da resiliência de uma mulher especial. Tem certas coisas que são interessantes. Eu estava estudando, você também, nessa semana, sobre o que aconteceu naquele momento do povo de Israel. Porque, se eu entendi bem, foi depois do exílio, e o pessoal estava lá na Babilônia e outros lugares, né? Veio o decreto do rei Ciro para mandar quem quisesse voltar para Jerusalém, para reconstruir, podia ir. E, segundo o que eu li, 50 mil judeus voltaram para Jerusalém. Mas tinha centenas de milhares que não quiseram voltar. E aí, a gente vê pela história, eles não sabiam o risco que eles estavam correndo. Imagina. Eles não sabiam o erro que eles estavam cometendo. Tá certo que eles ficaram lá muito tempo, e a gente, pela história, a gente viu que ficaram 70 anos. 70 anos é muito tempo. Ou seja, o pessoal que foi e já estava numa certa idade, tipo a gente assim, já era, né? Sim. Já não estavam mais vivos. O Daniel, quando foi para a Cova dos Leões, a gente imagina que ele já tinha mais de 80 anos. O jovem Daniel foi para a Babilônia com os amigos, e aquela história do sonho de Nabucodonosor, da estátua, era Babilônia. Ele era jovenzinho. Quando eles foram para a fornalha, eles eram jovens. Aí Babilônia caiu, entrou outro reino. Eu não sei como isso aconteceu, né? Porque Daniel continuou sendo conselheiro. Você vê como que era especial. Entrou a Medo-Pérsia, ele continua. E agora, isso aí já aconteceu quando ele estava velhinho. E depois que veio o decreto para poder voltar o pessoal. Então, a maioria deles nasceram no exílio. Sim. Eles não conheciam Jerusalém. Eles não conheciam Israel, né? o Judá, a Judéia. Então, para eles, era voltar para onde? Para a terra dos meus pais. Né? Imagina, né? A gente está aqui na Bélgica, é como se meus filhos nasceram aqui, né? Um em Bruxelas, outro em Kortrijk, são belgas. E aí um dia tem que voltar, mas voltar depois de onde? Adultos, né? Depois toda de adulto, cultura. Já passou muito tempo, aí vamos dizer que eles estão com a minha idade, e agora eu vou voltar para a terra dos meus pais. Então a maioria não quis ir, ficou, e não sabia o risco que estavam correndo. Sim. E aí a gente viu na história lá que teve um segundo decreto depois. Era Deus, escute bem isso, dando oportunidade para eles voltarem para a terra de onde eles nunca deviam ter saído. E alguns foram, mas a maioria também ficou. E aí que vem o problema. Já era o reinado do rei Dario. Já tinha trocado o primeiro rei que deu a anistia, já era outro rei que estava fazendo de novo mais uma chance. Segunda chance. Exato. E eu fiquei pensando nisso, como que a gente pensa em nós hoje. Quando nós perdemos as oportunidades que Deus dá, achando que está tudo bem. E Ele está tentando livrar a gente de uma... Era aniquilação do povo inteiro. E eles não sonhavam, imaginavam que isso pudesse acontecer. Então, pensa na vida de vocês. A gente tem que estar em sintonia com Deus, porque a gente tem que saber discernir as oportunidades. Deus está livrando a gente de problemas e tem gente que está achando, não, está tudo bem, está tudo tranquilo, não tem problema, posso continuar aqui onde eu estou. Comodidade, conforto. É bem isso. E aqueles que ficaram, o inimigo de Deus falou, ficaram, são meus. E estão aqui na minha terra, porque lá era um povo pagão, não era o povo de Deus.
E ele falou, vou acabar com eles. E olha, que ele armou um esquema, porque um tal de Amã foi lá com sagacidade, enrolando o rei, e tal, e chegou num ponto que veio um decreto para acabar com todos eles. Mas Deus já tinha agido antes. Sim. Deus já tinha preparado as coisas antes, de uma maneira especial. Vamos pensar na história da Esther, né? Esther, ela cresceu com o pai e a mãe? Não foi, né? Aparentemente não. Não por foi, causa né? da ligação tão próxima desse possível tio, né? O que dá para entender é que ela cresceu criada pelo tio. Sim. Alguém lembra o nome do tio? Mardoqueu. Mardoqueu. Tem um pessoal que conhece a Bíblia. Sim, Mardoqueu. Sim. Esse Mardoqueu fez um bom trabalho. Mordecai. Exato. Isso aí, tem as duas, né, traduções do nome, né, versões do nome. Então, ele educou muito bem aquela menina. Agora, a gente já percebe logo que ela ganhou de presente uma coisa que não pediu, né? Que ela nasceu muito bonita. E devia ser muito bonita, a Esther. Porque ela entrou no concurso de Miss e tirou o primeiro lugar, assim, ó, disparado. Não foi? E eu imagino que para um estrangeiro participar de um concurso que talvez teria como objetivo primeiro o povo local, né, as pessoas que moravam no Império, que eram do Império, imagina um estrangeiro ganhar esse concurso. Talvez ela por ali já tenha começado a ter algum tipo de problema, né, de talvez preconceito. Eu imagino, né? Isso pode ter acontecido com um estrangeiro ganhar um concurso tão importante e o prêmio do concurso ainda, né? A sequência da vida dela. Não é? O prêmio não era uma faixa, um dinheirinho, imagina. Não. Ganhava o reino, né? Imagina. Porque a vida, imagina. Não, a gente lê o texto da história, não foi assim, né? Chegou lá e ela entrou lá com as roupas de casa. Não, teve todo um preparo. Ela ficou lá tomando banho de leite, mel, não sei o quê, com pétalas de rosa. Era um negócio todo. Foi lá sendo preparada para chegar no momento de falar assim, agora você tem condições de aparecer na frente do rei. Mas a matéria-prima devia ser muito boa, porque ela ganhou o concurso. Eu vi, quando eu cheguei aqui na Bélgica, eu vi um concurso de Miss aqui. Aqui é um negócio complicado, porque você tem, quer dizer, a Bélgica é toda fracionada, né? Mas você tem a região Wallon, Flamand, Bruxelas, e aí, olha só o que aconteceu. A Miss naquele ano foi eleita do lado Flamand. Tá, belga, né? Loira, olho azul e tal. Foi dar entrevista. Vocês já viram como que são as entrevistas aqui, do pessoal, tipo, qualquer atleta, qualquer pessoa assim, você tem que falar 3 línguas. E não tem que repetir. A gente está fazendo a entrevista, você me faz uma pergunta, aí eu falo um pouco em holandês, um pouco em inglês, um pouco em francês. E vai indo. E se você entende uma, entende uma. Se entende duas, você entende duas. Aquela terceira você fica sem entender. Uhum. E ela foi e tal. E aí o pessoal começou fazendo a entrevista e perguntando para ela coisas ali, depois que ela... E perguntaram em holandês e ela respondeu perfeito. Aí perguntaram em francês e ela não conseguia responder. Uhum. Ela foi vaiada, acredita? Porque ela tinha obrigação, segundo eles, de falar as 2 línguas, não perfeitamente, mas tinha que responder a pergunta em francês. E ela não... Quer dizer, não é fácil concurso de Miss. A Miss ela tem que... Aqui na Bélgica, eu acho que Esther deve ter respondido as perguntas do concurso. A Esther, provavelmente, ela falava todas as línguas lá direitinho, ela conseguiu responder as perguntas, ela foi bem, ela sobressaiu. Agora, a gente fica pensando assim, que esse é um mundo muito injusto, né? Porque a gente não escolhe onde vai nascer, e algumas coisas dá para mudar a condição. Por isso que tem gente que eu vejo por aí, que é até engraçado, né? Que faz 12 plásticas para melhorar, às vezes piora, né? Às vezes não melhora, gasta um dinheirão. Tem coisa que é justo, tem que fazer mesmo. Né? Mas tem gente que fica tentando embelezar tal, e faz plástica. Mas tem gente que já nasce bonito, e a gente acha é vantagem ser bonito, é vantagem ser rico, é vantagem uma série de coisas. Ser humano é igual em qualquer lugar. E sofre igual. E o pobre sofre, rico sofre. Né? A pessoa bonita sofre e o que é menos bonito, porque beleza é uma coisa muito relativa. Eu já falei uma vez aqui, tem unanimidade. Né? Já falei, a brasileira mais famosa, né, top model, se alguém falar que ela não é bonita, essa pessoa tem problema. É essa pessoa que tem problema, porque a Gisele é bonita, acabou, ponto. Mas beleza é um negócio muito relativo, porque tem gente que acha bonito feio, feio bonito. Isso é uma questão... né? Eu nunca vou achar meus filhos feios. Aí de quem falar que meu filho é feio, ainda mais que parece comigo.
Eu não vou achar. Nunca vou achar. Parece comigo. Então, meu filho é lindo. E eu falo para ele todo dia: Caléu, como você é bonito. Está ficando cada vez mais bonito. A cara do pai. Mas é relativo, né? É relativo. Mas ela nasceu com aquela beleza. Agora, olha só, às vezes, esses privilégios que as pessoas têm traz consigo responsabilidades. O pobre olha para o rico, às vezes fica com inveja, né? A pessoa olha para o modelo, fica com inveja, mas não sabe a vida que aquela pessoa passa, o preço que ela tem que pagar. A gente olha para um atleta e fala assim: eu queria ser um atleta como esse, medalha de ouro na Olimpíada, o outro lá que é milionário e tal. Para você ter uma ideia, quase todos os atletas, quando eles se aposentam, ele nunca mais na vida quer praticar aquele esporte. Era prazer? Era na infância, quando ele começou a jogar, quando ele começou a brincar. Depois que virou profissão, ele não quer saber mais daquilo, porque aquilo tirou os melhores anos da vida dele, o esforço, a dedicação, eram horas de treino, né? Por isso que os mais espertos, tipo o Romário, que nunca treinava, né? Não queria saber de treino, porque aquilo suga a pessoa. Eu tive uma namorada uma vez, quando eu fazia teologia, naquela época que a gente estava junto lá no NASP, ela era de Goiânia. O pessoal de Goiânia, quem era de Goiânia naquela época, lembra, o pai dela era dono de uma marca de café que tinha lá em Goiânia, Café Cremon. Ela era milionária. Triste. Eu ia na casa dela, aquela casa linda, num dos melhores bairros da cidade, uma piscina, e a gente conversando. E aí, olha só, a gente fica, né? Que inveja, a pessoa é rica, a pessoa tem isso, tem aquilo. E ela dizia assim para mim: eu não tenho amigos. Eu não sei se meus amigos são verdadeiros. Meus primos, eu não sei se eles vêm aqui em casa porque eles gostam de mim ou se é por causa da piscina. Olha que triste. Eu não tenho esse problema, porque eu não tenho piscina em casa. Quem vai lá em casa ou é pela comida da Michelle ou porque acha que gosta de mim, porque piscina não tem para oferecer. Então não é assim a gente olhar e falar: aquela pessoa tem que ser feliz, ela tem tudo, e a Esther é linda. Não. E outra, com os privilégios vem responsabilidade. Sim. O rico tem responsabilidade. Né? E rico não pode ter vergonha de ser rico. Eu vi um empresário falando uma vez, não sei se você concorda comigo, dizendo assim: a minha empresa oferece emprego para 1.500 pessoas. Ou seja, tem 1.500 famílias que estão sendo sustentadas através desse negócio que eu criei. Sim. É uma bênção, é ou não é? O que seria dessas pessoas sem... O Elvis Presley dizia isso. O Elvis Presley, ele alimentava 1.000 famílias. Tinha 1.000 pessoas trabalhando para ele poder existir como cantor. Uau. Imagina, por isso que ele queria aposentar, mas falou: eu não posso aposentar. Se eu parar, aí finalmente ele acabou morrendo. Mas é uma situação interessante. E a Esther não pediu para ser bonita, entrou no concurso, ganhou e agora é rainha. Sim. Só que naquela época não era fácil, né? Hoje melhorou alguma coisa para a vida das mulheres? Está um pouco melhor, né? Porque mulher naquele tempo era objeto, né? Sim. Eu acredito que em termos de direitos, né? Acho que as mulheres conquistaram talvez um espaço muito maior comparando com o mundo antigo, eu imagino, né? Inclusive em funções até na igreja, né? Com relação à pregação, a cargos, responsabilidades, eu acho que ficou tudo melhor, porque temos na época a beleza... de Jesus, você sabe que aqui na rua da frente, você não sabe, mas alguns aqui sabem, na rua de lá tem uma sinagoga. E já foi ataque. Quando eu cheguei aqui, teve um ataque terrorista ali. Então o exército, vocês se lembram, ficava ali na rua o tempo todo. Na época de Jesus, o que acontecia na sinagoga? A mulher podia nem falar. Não podia falar. Né? Entra, fica Sim. quieta e tal. Mas a Esther era um objeto. Agora, você lembra por que o rei... Como que era o nome do rei? Assuero. Assuero. Precisava de uma rainha nova? Vocês lembram da história? O que aconteceu com o anterior? Vasti desobedeceu, não atendeu. O que aconteceu com ela? Não sei, porque eu não lembro da história. Mas, do jeito que o negócio era complicado naquela época, o rei deu uma ordem, porque era um objeto. Ele deu uma festa e queria exibir o troféu. E falou: Vasti, vem aqui, dança para os meus convidados. E ela falou: já era, perdeu o lugar de rainha. Não sei se perdeu mais alguma coisa, o que aconteceu. O fato é que vou pôr outra no seu lugar. Você disse não para mim. O negócio era complicado. Sim. E aí ela tinha todo o cuidado, né? As mulheres, as servas. Então ela tinha aquela vida dela, mas ela não tinha acesso ao rei. Ela não podia ir lá falar com ele a hora que ela quisesse. Não, ela era um objeto mesmo. Ele falava assim: hoje eu quero falar com você, hoje eu vou jantar com você. E aí, às vezes, podia passar uma semana sem ver. E aí a situação foi se complicando. Não existia o ambiente casal, né? O ambiente de igualdade, acesso, né, ininterrupto. Eu preciso falar, preciso pedir uma opinião. Não existia isso. Né? Como que é na sua casa?
Minha casa, A Sabrina obedece você direitinho? eu pergunto o que a Sabrina acha que eu gosto. Eu pergunto isso para ela e ela sempre me responde o que eu quero, o que eu gosto. Porque lá em casa eu acho que a Michelle é o Açoeiro e eu tô mais para Vasti. Sabia que Açoeiro tinha um outro nome que aparece em algumas literaturas, né? Algumas literaturas que você for ler essa história, em vez de aparecer o nome Açoeiro, aparece o nome Xerxes, com X. Então, um detalhezinho que às vezes alguém quer estudar mais a história, conhecer mais a história, e se não aparecer Açoeiro, aparecer Xerxes, é o mesmo, mesma pessoa. Era um relacionamento do casal que era diferente, né? Era uma coisa, não tinha acesso. O palácio era grande, ela tinha lá o lugar dela, e aí a situação foi se complicando, porque a história é muito bonita. Aí você, tarefa de casa, pega o livro de Esther, pequenininho, 9 capítulos, aí você leia ali, que legal, o que aconteceu. E a coisa foi complicando, porque o povo deu bobeira, não aproveitaram os dois decretos de voltar, ficaram lá, o inimigo usou o tal do Amã, o Amã foi lá, de novo, né? Porque primeiro, os amigos de Daniel foram parar na fornalha. Ali, a maioria já tinha ajoelhado diante da estátua. Depois, Daniel para na cova dos leões. Agora vem esse pessoal, que era a Síria, né? Que é a região da Síria hoje, ali no norte da região de Israel. Então, vem essa situação toda e veio o decreto. E agora? O que fazer? Como que ia resolver aquela situação? Interessante um detalhe, é que o problema do Amã era com o Mardoqueu. Né, porque ele exigia um tipo de respeito quase como adoração, veneração de Mardoqueu para com ele. E não só ele falou, vou me vingar de você, mas de cada um que é seu parente. Só que é o Olha seguinte, mas ele maldade não... nesse Alguém coração. sabia da ligação de Mardoqueu com Esther? É uma boa pergunta. Ninguém sabia, né? Eles mantiveram o segredo. O rei não sabia. Porque o rei não ia assinar o decreto. Vou matar todo mundo e minha esposa Inclusive, também. a minha esposa, sim. Não sabia. E isso foi bom. Era bom que fosse assim para que a coisa acontecesse do jeito que aconteceu. E aí vem o decreto, vem tudo aquilo. E aí chegou o momento que Esther, quando descobriu, falou, e agora? O que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. E ela ficou na dúvida, né? Faço ou não faço? E estava ali, naquela situação. E aí? O que você faria no lugar da Esther? Porque ela foi sofrendo pressão, Mardoqueu estava sendo perseguido, o povo já estava na terra estranha, eles moravam na periferia. Com o dia contado para... Tinha a data, e agora ela pensou, eu tenho que fazer alguma coisa. Faço ou não faço? E ela ficou na dúvida. Aí ela armou um esquema. Mas ela sabia o que fazer. Ela sabia o que fazer. Porque o texto diz assim que quando ela decidiu, primeiro ela conversou com Mardoqueu. E aí eu quero que você abra sua Bíblia para a gente ver o texto-chave de hoje, que está em capítulo 4, no verso 14. Quando ela conversou com Mardoqueu sobre a situação, e falou, eu faço alguma coisa ou não faço? Olha só as palavras desse homem. Foi um negócio de arrepiar. Ele disse assim no verso 14, Esther 4,14. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus, mas você e a família de seu pai morrerão. Quer dizer, você pode escolher não fazer nada, e Deus vai prover livramento de outra maneira, porque Deus não vai deixar seu povo perecer. Então, pense bem, só que para você e a família do seu pai, o que vai acontecer? Você está se excluindo do plano de Deus. Então pense bem. Mas aí ele vem com a pergunta que é fantástica, né? Ele diz, olha, quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? Que sabedoria, hein? Fez ela pensar. Por quê? Era improvável? Impossível não era, porque aconteceu. Mas era muito improvável que aquilo acontecesse. Ela chegar à posição de rainha. Não foi uma coisa normal. Não foi uma coisa natural. Foi um privilégio muito grande para uma menina simples, humilde, de um povo estrangeiro, que chegou ali. E agora ela é rainha. E aí Mardoqueu, com sabedoria, será que não foi para isso que Deus te colocou nesse lugar? Nessa posição? E agora você tem que tomar uma decisão. É uma coisa muito séria.
o que ela fez? Quem que se lembra o que ela fez? Quando ela decidiu, falou, eu vou, mas antes de ir a gente tem que fazer uma coisa. O que ela mandou o povo fazer? Jejuar 3 dias. Não só ela e o povo, mas todas as pessoas que trabalhavam para ela na corte. Todo mundo, 3 dias. E o texto diz claramente assim, ó, jejum de água e comida. Não era nem para beber água. Eu até gosto máxima de jejuar às vezes. Semana passada eu jejuei, tal, mas sem água aí é complicado. Eu acho que se eu fosse começar um jejum desse, eu ia pegar um galão daqueles de 20 litros. E ser o seu último ato antes do jejum. Como antes do jejum, eu ia tomar assim os 20 litros. Porque ficar sem água é duro demais. Dá para jejuar, tranquilo, mas tem que ter água. Não, ela falou, o negócio é sério. O negócio é sério. Por quê? Eu tenho pregado muito sobre isso, falado sobre isso. Eu tenho um canal no YouTube, se inscreva, vai lá, Sala o Livro. A Marinês acompanha, né? Então, tem uma série de oração, tem 17 vídeos sobre oração. E alguns deles é sobre jejum, e explicando justamente isso. Porque é um ato muito forte, a ideia do jejum. Jejum e oração. Porque quando você jejua, o que ela estava dizendo com aquilo? E aquele povo todo estava dizendo com aquilo? Todas aquelas pessoas que estavam jejuando, sem água e sem comida, 3 dias, eles estavam dizendo que aquela decisão, aquele problema, o milagre que eles precisavam de Deus, era mais importante do que aquilo que é mais importante para sobreviver. Porque a gente tem muita coisa que é luxo. É luxo. A gente não precisa para viver, para sobreviver. Né? Por isso que, essa é uma das razões, isso aqui é muito interessante. País frio é muito mais desenvolvido que país em região tropical. Porque em região tropical você precisa pouco para sobreviver. Então a pessoa no Nordeste, no Brasil, né, não estou dizendo que é só isso, mas é um dos motivos. Você dorme embaixo de uma árvore, beleza, você não vai morrer. Tranquilo. Fazer frio à noite? Não, não faz frio. Tranquilo, não morre, não morre. Agora, como que é o negócio aqui no inverno? E não é nem no inverno, é o ano inteiro que é frio isso aqui. Você tem que se abrigar. E aí, num lugar que tem um inverno rigoroso, você trabalha o dobro o verão para sobreviver ao inverno. Todo ano é assim. Então o povo trabalha. Antigamente o pessoal tinha que cortar lenha, estocar lenha para sobreviver ao inverno. Senão não sobrevivia. Enquanto lá no Brasil o povo estava tranquilo, toma banho no rio, fica ali de boa, arvorezinha com fruta o ano inteiro. Não quer trabalhar? Não morre, não. Aqui morre. Então, você vê, necessidade básica mesmo, a gente tem luxos, mas a necessidade básica para sobreviver, em condições normais, são algumas, é abrigo e alimento. E ali, quando você jejua, e no caso 3 dias sem comer, sem beber nada, você está dizendo o seguinte, isso aqui é mais importante do que o que eu mais preciso, que é para a minha sobrevivência. E no caso, era sobrevivência mesmo, porque eles iam morrer. Então o alimento não tem. Literalmente sobrevivência. Quer dizer, o alimento não é importante, a água não é importante, o importante é o Senhor fazer um milagre. Porque eu posso ter água e comida, vai ficar aqui, mas eu não vou estar aqui para comer. Sim. Né? Eu vi um vídeo agora recentemente, esse ano, porque completou esse ano 24 anos da morte do Ayrton Senna. E o Christian Fittipaldi, que correu na mesma época que o Senna, na Fórmula 1, ele contou, coisas assim que a gente fica sabendo depois, né? Ele falou que naquele dia, em 94, 1º de maio, lá em Imola, né, se eu não me engano, na Itália, ele foi para o aeroporto, o Christian Fittipaldi foi para o aeroporto, e quando ele chegou, ele falou que toda vez ele chegava no aeroporto e via o jatinho do Ayrton Senna com a porta aberta, esperando ele, para ele ir embora depois da corrida. Geralmente tinha ganhado ou estava perto, estava no pódio, né? Ele falou, naquele dia a porta estava fechada. E ele ficou olhando para aquele jatinho que valia milhões e ficou pensando, está aí. E o dono não está mais. Tinha acabado de morrer. Ficou tudo aquilo, milhões. Quer dizer, aquele povo estava naquela situação. Podia ter tudo, mas o tudo vai ficar ali e a gente não vai estar mais, porque a gente vai morrer. E aí vem o jejum e vem aquela oração profunda, verdadeira de coração, aquele sacrifício para que Deus venha a intervir, para que Ele faça um milagre. E aí, quem sabe, você já passou por isso, e você vai se lembrar do momento que você jejuou, e agradeça a Deus se você não teve que passar por isso ainda, mas é melhor aprender a passar por isso enquanto está tudo bem,
Não deixa chegar o momento da dificuldade para você começar a exercitar a sua fé, para você começar a dizer, agora eu vou jejuar. Não, já faça isso quando está tudo bem, faça isso por outras pessoas, interceda e ore por outras pessoas que precisam de você. Eu não sei se você participa de algum grupo de oração no WhatsApp, se você ouve pedidos de oração, mas é muito importante a gente exercitar a nossa fé, porque um dia você pode precisar, mas começa orando pelos outros, intercedendo pelos outros, jejuando pelos outros, levantando na madrugada em algum momento e dedicando ali alguns minutos, ou às vezes 1 hora, orando por alguém. E aí quando acontecer um milagre, e você entender foi resultado da minha oração, sua fé, não importa o tamanho, ela vai crescer. Ela vai crescer, você vai começar a entender, Deus tem poder, e Ele fez um milagre através do meu jejum, da minha oração da madrugada, da minha intercessão. Isso é muito importante. Então, é realmente algo fundamental. E a gente podia pensar assim, eu tenho tantas experiências, no tempo que eu morei lá em Maryland, nossa, quantos milagres aconteceram. Fazer um parênteses aqui. Sim. Olha só, né? O povo de Israel, que estava no cativeiro, recebeu um convite através de Deus. Né? Deus chega e fala, estou te dando a segunda chance para voltar para a sua terra, aonde realmente eu quero que você esteja. Mas talvez a maioria deles falou, aqui está bom, aqui está confortável, aqui está cômodo, eu conheço aqui, eu estou bem tranquilo por aqui. Quando chegou no momento do decreto de morte, tudo que eles preferiram, ao invés de voltar para a terra de Deus, não valia nada naquele momento. O que só valia era o Deus do convite para ir embora. Perdeu o valor. Tudo que eles deram valor não ajudaria nada, mas sim o Deus que já tinha convidado para voltar pela segunda vez. Né? A perspectiva do que vale e o que não vale. Né? A sensação deles, talvez você já passou por isso, você pode lembrar e até dizer algum momento assim, mas talvez, todo mundo aqui talvez já passou por um momento assim de você parar e pensar, tá tudo bem, né? E de repente acontece uma coisa assim, você fala, o que eu estou fazendo aqui? Já passou por isso? Você fala, o que eu estou fazendo aqui? Uma sensação ruim. Eu não devia estar aqui. Por que eu escolhi estar aqui? Ele tem certeza que eles pensaram nisso. O meu primeiro, o que eu estou fazendo aqui, foi quando eu fui para os Estados Unidos, estava te contando a primeira vez, em 97. Meu inglês era muito fraquinho, eu estava indo para estudar inglês, né? E eu saí do Brasil fazendo um monte de escala e cheguei em Chicago. E aí eu cheguei de manhã no O'Hare, que era na época o maior aeroporto do mundo. Cheguei de manhã e só ia sair à noite, tarde da noite, para voar para Lincoln, Nebraska, onde eu fui estudar. E aí eu fiquei o dia inteiro no aeroporto. E aquele povo falando inglês, eu não entendia. Parecia que eu tinha colocado minha cabeça numa colmeia. E tinha um monte de abelha fazendo bzzz, porque era um monte de gente falando, e eu não entendia nada. Foi o momento que você perguntou, o que eu estou fazendo aqui? Nossa, chegou uma hora que eu fiquei tão estressado com aquilo, eu comecei a passar mal, que eu tive vontade de assim, vou voltar para casa. O que eu estou fazendo aqui? O que eu estou fazendo aqui? Começou a dar um desespero. Uma outra vez que me deu o que eu estou fazendo aqui, foi um amigo que morou com você, o Irã. Sim. Né? A gente estava em Roma, na viagem aqui em 95, e o Irã me bate o carro em Roma, no Alfa Romeo de um doutor lá italiano. Quando bateu o carro, ele teve aquela sensação. O que eu estou fazendo aqui? Quero ir embora para o Brasil. Ele falava assim, eu quero ir embora para o Brasil, eu quero ir embora, o que eu estou fazendo aqui? Então, tá tudo bem, de repente acontece um negócio, pá, e você cai na realidade. O que eu estou fazendo aqui? E o povo ficou nessa situação. O que eu estou fazendo aqui? Por que não aceitei o convite? E aí vem a fé. E você orar, e aí com fé a coisa fica mais fácil, quando você já passou por experiências assim. Por isso que a gente tem que orar muito. Paulo falou o quê? Orai sem cessar. Ora o tempo todo, o dia todo, para qualquer coisa. A gente acha que tem que orar numa situação de câncer, numa situação difícil, né? num momento complicado, porque aí eu preciso de Deus. E aí tem gente que acha, eu já ouvi muito isso, não vou ficar incomodando Deus com coisinhas pequenas. Primeiro que não tem como incomodar Deus. Ele está à sua disposição 24 horas por dia, 7 dias na semana. O tempo todo ele está à sua disposição. Ele está com você. Comigo também, porque ele é Deus. E com mais 7 bilhões, 900 e tantos milhões de pessoas no mundo, porque a gente já está com 8 bilhões. Né? Ele está à disposição de todo mundo o tempo todo, não vai incomodar. E se a gente aprender a ter fé e confiança orando todos os dias por qualquer coisinha, a fé vai crescendo, porque são várias orações respondidas. Quando vier o problemão, sua fé está enorme. Eu quero contar uma para vocês. Eu coloquei um vídeo lá no canal, mas eu quero contar porque é para você essa, porque você vai entender tudo que eu estou dizendo. Eu trabalhava na Grand Tops. Sim.
Trabalhei lá também. Ele trabalhou nessa empresa, lá nos Estados Unidos. Fazendo inglês tem que fazer tudo, né? Estudando tem que fazer tudo, como em qualquer lugar, né? Um pouco antes de mim, né? Depois eu fui para lá com seu primo. Sim. Estava eu e ele, o Rafa. Okay. O Rafa é o primo do Eliezer. Estava nós dois trabalhando um dia. E era uma sexta-feira. Então eu vou contar para vocês, porque é o seguinte, olha só, quando acontece um milagre, a sua oração é atendida, as que vêm depois, você tem mais fé para orar. Sim. Olha o que acontece comigo, sexta-feira. Eu me planejei, porque quem trabalha durante o dia, hoje eu não tenho mais essa dificuldade, mas tudo que é coisa que você tem que fazer no horário comercial, você tem que se programar, ou pedir para alguém fazer, ou pedir licença. Porque se você trabalha das 9 da manhã, vamos dizer até 5 da tarde, tem coisa que você precisa de uma consulta médica, você tem que pedir uma manhã, uma tarde para ir lá e tal. E a gente trabalhava, que os Estados Unidos é assim, diferente de outros lugares. Você trabalha, você recebe. Você não trabalha, você não recebe, porque você ganha por hora. Então você pede licença amanhã livre, você sabe que seu salário no fim do mês vai ter aquelas horas descontadas. Você não tem como tirar uma licença e continuar achando que seu salário vai vir igual. Então, ou você não faz isso, ou você evita ao máximo, né? E aí eu tinha que ir no banco, fazer uma série de coisas. Só que o nosso trabalho lá, que era instalação de cozinhas de granito, né? Eu era, na época, eu não sei, a coisa mais engraçada, eu comecei como ajudante do Rafa, ele me ensinou tudo, aí ele caiu na bobeira de sair, se arrependeu depois de meses, quando ele voltou, aí eu era líder de instalação, ele era seu aí ajudante? ele veio ser meu ajudante. Foi a coisa mais engraçada que aconteceu, né? E aí a gente saiu com um caminhão e tinha 3 cozinhas para instalar. Só que é o seguinte, o trabalho é assim, se der algum problema, tem que ficar lá e resolver o problema. Aí você perde 1 hora, 2, até conseguir instalar as cozinhas, porque é por serviço, não era por hora. Então, se desse tudo certo, eu calculei, eu falei, eu vou chegar a tempo, porque eu vi a distância que tinha que viajar, de ir no banco e resolver tudo na sexta à tarde. Deu certinho, eu orei. Não deu nenhum problema. A gente instalou as 3 cozinhas de granito, voltamos, chegamos na hora. Eu falei, como Deus é bom. Deu tudo certo, eu vou poder ir no banco, vou começar meu sábado bem tranquilo, feliz, porque eu vou conseguir resolver tudo. Tá, ok. Quando a gente chegou, o Rafa estava dirigindo, aí ele pegou a chave, colocou no colo dele assim, e pegou um livro para registrar as milhas, a quilometragem num livro. Eu coloquei minha carteira com a minha chave no painel, saí do caminhão e fui ver umas coisas, resolver lá umas coisas que tinha que fazer, para pegar a chave do meu carro e a minha carteira, pegar meu carro e resolver as coisas que eu tinha que resolver. Foi pouco antes de casar com a Michelle, era o tempo que eu estava ali ainda solteiro. E aí, quando eu vou no caminhão, o caminhão está trancado. Aí eu falei, Rafa, cadê a chave? Aí ele fez assim, quando ele pegou, a chave que ele tinha colocado no colo, que ele achou que era a chave do caminhão, era a chave do carro dele. A chave do caminhão ficou na ignição, assim. E ele tinha trancado as portas. E não era elétrico, tinha trancado. A chave ficou trancada dentro do caminhão. E eu falei, e agora? Vamos procurar uma chave reserva. Não tinha. Eu falei, justo no dia que eu preciso, justo no dia que eu orei, que a gente chegou a tempo, acontece isso. Aí, a ideia, vamos lá, e a gente pega a chave dos outros caminhões que estavam lá penduradinha numa caixa, e a gente tenta, porque o modelo era igual, eram 6, se eu não me engano, na época, põe um pouquinho para frente, um pouquinho para trás e tentando abrir com uma e com outra, e não abria o tempo passando. E eu falei, todo o tempo que eu ganhei, a gente está perdendo aqui. Até que chegou um momento que eu falei assim, quer saber? Só tem um jeito, que é o quê? Vou orar. E aí, o Rafa foi resolver alguma coisa lá, porque até chamar alguém que viesse, tentar abrir a porta e tal, ou conseguir a cópia da chave, já tinha perdido o tempo. Peguei uma chave daqueles caminhões, fui na porta do motorista, olhei para a chave, ela entrava, mas não abria. E fiz a oração, uma das orações que eu precisei mais fé na minha vida. Mas foi uma fé assim, genuína, porque eu falei para Deus. Eu falo com meus meninos todo dia, né? A gente conta historinha e eu pergunto para eles. A gente termina, eu conto o milagre que Jesus fez e eu falo, porque Jesus? Aí eles falam, pode tudo. Jesus pode tudo. Eu sabia que Deus podia. Agora a questão é, tem fé? O problema era meu, né? Peguei a chave, olhei e falei assim, essa chave não é desse caminhão. E eu sei que não abre, quem já tentou, e muito. Mas eu sei que o senhor pode abrir essa porta com essa chave. E eu preciso. Eu orei, o senhor me ajudou, cheguei a tempo, e eu preciso. Então eu estou orando, em nome de Jesus, abre essa porta com essa chave. E coloquei e virei. E virou. Só que eu girei para o lado errado, para trancar.
Aí eu fiquei assim, e aí bateu uma duvidazinha, né? Mas não pode ter dúvida. Eu falei, será que vai abrir? Eu falei, mas se Deus fez isso, vai abrir. E eu virei para o outro lado e abriu. Aí eu peguei minha carteira, a chave do caminhão, tranquei tudo e fui para o Rafa assim, ó, com a chave do caminhão, com que eu abri a porta e a original. Ele ficou olhando para mim e falou, o que aconteceu? O que aconteceu? Aí eu falei para ele o que eu já vinha falando. Rafa, eu vivo falando para você, é só orar. É só orar. Amém. Fui embora, fui no banco, resolvi tudo. Cheguei na outra semana, peguei aquela chave do outro caminhão, fui lá só para ver. Sabe o que aconteceu? Continuava abrindo. Aquela chave que não abria, acho que até hoje, se o caminhão está lá, ela continua abrindo e funcionando, por causa de uma oração, por causa da fé. Então, hoje, se eu tenho um problema, o que acontece? Essa é uma das dezenas de histórias. Eu lembro disso. E hoje eu estou contando isso para vocês. Desculpa, é para você, é para quem está ouvindo, mas é para me relembrar, porque toda vez que a gente conta um testemunho, uma bênção, a gente revive, e aí a minha fé hoje está fazendo o quê? Cresceu, porque eu falei, se Deus fez aquilo lá por mim, se eu tiver um problema hoje, Ele vai fazer de novo. E aí, o que aconteceu ali, é que Deus tinha colocado naquela situação de Esther, pessoas que tinham fé, porque ela tinha fé, Mardoqueu tinha fé, e aquelas pessoas que estavam orando, intercedendo, com a vida em jogo, oraram e intercederam, e ela teve coragem, e aí ela disse uma frase que é daquelas fortes que tem na Bíblia, que eu gosto muito, né? Eu falo sempre dos amigos de Daniel que falaram assim, ó, a gente queima, mas curvar a gente não vai. E aí ela diz assim, se eu perecer, pereci, mas eu vou lá. E ela foi. E aí ela também provou o amor do rei por ela, né? Sim. Porque ele não via só um rosto bonito. Na hora que ela chegou, se ele não aponta o cetro, já era. E ele olhou, Esther, você aqui. Opa, tá salva. E ela, beleza, vim te convidar para o jantar. E aí que contou a história no jantar e resolveu tudo. E até hoje, o povo judeu tem um feriado que eles comemoram e celebram a libertação. Exato. Lá que aconteceu com Esther. Todo ano eles têm um feriado para relembrar isso. Milhares de anos depois, a coragem, a resiliência, a força daquela mulher, que ela sabia onde estava a solução. A solução não era ela ser rainha, ela disse, a solução é o quê? O jejum e a oração. 3 dias. Deus vai atender, e atendeu. A gente vai orar agora. Mas eu quero ajudar você a pensar sobre uma coisa, sobre esse texto. Eu vou até olhar aqui de novo. O que Mardoqueu diz? Quem sabe se não foi para um momento como este que você chegou à posição de rainha? O que ele falou antes? Se você ficar calada, socorro e livramento surgirá de outra parte. Então eu quero dizer para você o seguinte, nós estamos vivendo numa época muito delicada na história desse mundo. E aquele decreto de morte que aconteceu para aquele povo, não se assuste. Coisas similares vão acontecer contra cristãos. E então, a gente precisa de jejum e oração. Agora, o que eu quero dizer para você é o seguinte. Se você não fizer nada para ajudar pessoas a virem para o reino de Deus, se você não disser e ficar calado, como Esther tinha a oportunidade de ficar calada, porque foi o que o tio dela falou, você pode ficar calada, você pode não dizer nada. E socorro vai vir de outro lugar. Se você não fizer nada, Deus vai arranjar outras pessoas para fazer. E quem vai perder com isso é você, sou eu. Porque Deus vai ter outra pessoa, nem que venha dos Estados Unidos para cá, para fazer. Ele vai ter alguém, e a pessoa que se envolver é que vai receber a bênção. Então é uma decisão que a gente tem que tomar. E você que veio aqui hoje, eu estou feliz por você, porque você veio porque quis receber essa bênção de Deus, veio participar de algo que Deus vai abençoar outras pessoas e vai abençoar você também nesse processo. Então a escolha é nossa de participar ou não do plano de Deus. O fato é, Deus tem bênçãos para nós. Se eu não fizer nada, outra pessoa vai participar no meu lugar. Mas a escolha é nossa, eu quero ser parte disso. Esther decidiu ser parte. Quanto tempo passou? Talvez se ela não tivesse falado nada, a gente nem tinha a história de Esther na Bíblia. Um livro com o nome dela. Não é porque ela era rainha. Olha a honra que essa mulher tem. A gente está aqui, nasceu milhares de anos depois, estamos falando nela. O que ela fez? E aí, Mardoqueu falou,
Será que não foi para um tempo como esse que você foi chamado, escolhida para essa função? E eu fico pensando em você, em mim hoje, no tempo que a gente vive nesse mundo. Será que não é para um tempo como esse agora que a gente está vivendo que Deus chamou você e a mim para fazer uma obra especial? Para a gente ajudar pessoas que de outra maneira não vão conhecer a vontade de Deus, o plano de Deus, a palavra dele. E esse projeto que a gente tem aqui é isso. É para atingir pessoas através disso aqui, ó, da nossa oração, da nossa união, desse nosso abraço. Reconhece algumas pessoas aqui? Ivanilde. Ó, tem um perfil ali que eu acho que é o seu. Né? A Manuta ali tá fácil de ver que é ela. Eu tô lá na frente com a camiseta lá, ó, atrás do guarda-sol. Quem conhece essa casa aqui sabe, né? Agora eu não sabia que sua Avan tinha um logo tão bonito. O que a gente precisa fazer é isso, é orar, é se abraçar, é se unir e fazer a nossa parte como Esther fez a parte dela, sem medo, sem medo. Se eu tiver que morrer, eu morro, foi o que ela falou. E a coragem dela deu resultado. Porque o povo não só sobreviveu, como você lê no último capítulo do livro de Esther, está dizendo assim, o povo judeu se livrou dos seus inimigos, que eles puderam se defender e ainda acabou com os inimigos deles. Eles puderam ter paz. O plano do inimigo de Deus não funcionou, porque teve uma mulher que teve coragem e sabia, orem e jejuem comigo, porque Deus vai libertar a gente dessa situação. E é para um tempo como esse que a gente também é chamado, como ela foi chamada, um tempo como aquele. Então vamos fazer o que a gente tem que fazer, que é orar. Vem aqui, porque agora é esse momento da gente dar aquele abraço, como dessa foto, para a gente fechar o círculo e a gente dizer para nosso Deus, é para um tempo como esse que a gente está aqui. É para um tempo como esse que eu aceito o desafio de fazer o que eu posso, fazer a minha parte, para que outras pessoas também sejam abençoadas. E se a gente parar para pensar, todo mundo nesse mundo está numa situação de vida ou morte. Só que é muito mais complicado do que a situação que o povo judeu estava lá. Pode vir para cá, Mário. Fica aqui do meu lado. Isso. Todo mundo está num risco de vida. Chega mais, tem que fechar aqui o círculo. Isso, fecha aqui. Mais gente chegando, tem lugar para todo mundo. Todo mundo nessa terra está numa situação de vida ou morte eterna. É ou não é? Então é até mais sério do que aquela situação do povo judeu lá. É vida ou morte eterna. E tudo que a gente está fazendo vai contribuir para nossa família e outras pessoas que a gente talvez nem conheça ainda, para que eles tenham essa vida eterna, que você já recebeu, que você está aqui buscando Jesus. Mas a gente precisa levar para essas outras pessoas também. Vem aqui pertinho. Vamos fazer essa oração agora e pedir para Deus fazer de nós pessoas corajosas e resilientes, como foi Esther. Senhor nosso Deus, muito obrigado pelo exemplo e o testemunho que Esther deixou para nós. Obrigado porque o Senhor a usou e ela teve coragem e suportou toda aquela pressão que ela enfrentou. E agora o povo judeu está aí ainda comemorando e lembrando a cada ano a libertação que o Senhor deu naquele grande dia. Nós também precisamos de libertação hoje, do pecado, do mal desse mundo, e nós queremos levar essa libertação também para as pessoas que estão ao nosso redor, que ainda não têm fé como nós temos, e por isso nós oramos por elas e no lugar delas, para que o Senhor abençoe a tantos que precisam de intercessão. Faz de nós guerreiros da oração. Se for preciso, como eles fizeram, Pai, que nós possamos orar e jejuar. Levantar na madrugada, gastar algum tempo contigo, para que nós possamos ver grandes milagres acontecendo enquanto ainda estamos nesse mundo. Abençoe cada um que faz parte do nosso refúgio, aqui ou em qualquer lugar do mundo assistindo agora online. Abençoe cada um que tem dedicado o seu tempo de maneira voluntária para ensaiar, para preparar, para organizar esses momentos tão especiais que nós juntos passamos aqui. Abençoe a cada um deles, Pai. E abençoe aqueles que contribuem de outra maneira. Alguns até distante, longe, enviam suas ofertas e ajudam a gente. Outros têm orado por nós, para que nós possamos ser uma bênção. Use a cada um de nós e use o nosso refúgio, para que possamos fazer a diferença. Faz de nós resilientes nos momentos difíceis, porque nós sentimos que às vezes o inimigo quer destruir esse projeto ou no nosso coração o desejo de servir. Abençoe cada um que veio aqui hoje, suas famílias. Colocamos todos e tudo isso em tuas mãos e já agradecemos pelas tuas bênçãos já feitas, que está fazendo e que ainda fará
por nós. Em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe a todos vocês.